o príncipe da Jovem Guarda, ou não sei o que da Jovem... Eu nunca fui na Jovem, porque quem fizesse o meu programa não poderia fazer a Jovem Guarda, veio uma proibição. Esse calcinha de veludo está tirando o lugar de alguém que precisa. Eu cansei de pedir uma embolia. Faz um ato de caridade, por favor, eu não aguento mais, eu não quero mais viver, pelo amor de Deus. Olá, eu sou Amanda Vieira, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Boas Histórias da TV. Hoje ao meu lado eu tenho uma realeza. É um dos artistas mais completos do nosso país, sommelier, piloto e príncipe. Ao meu lado eu vou falar aqui com o Rony Von. Rony Von, que prazer estar aqui ao seu lado. Menos, vai, Amanda. Não, menos. Nada, eu sou tão comum, eu sou um ser humano comum, como todo mundo, com os mesmos problemas, anseios, necessidades de todo homem comum da minha época, né? Rony, é o seguinte, há quem fale Rony Von e Rony Fon. Da onde que vem esse nome? E explica como que é que a gente fala, qual é o certo? O certo seria Fon, como se fosse F. Vou explicar por quê. A minha ascendência tem parte alemã e uma parte portuguesa. Não sei como deu certo essa etnia que está aqui, não deu, né? Porque eu estou aqui ao contrário. Então, é norte da Alemanha, ao norte da Alemanha que se chamava Prússia e que hoje já não existe mais, depois da Segunda Guerra, né? Então, von é uma preposição, significa de. Esse de é o von. Então, meu nome era von Schugen. Aí, um amigo meu chegou e disse, acho legal esse von que escreve com V, mas lê como se fosse F. Eu disse, não, mas aí ninguém vai entender, estamos no Brasil, o importante é isso, que ninguém entenda mesmo. Ah, ele queria confundir. Confundir. Ele era vocalista um dos vocalistas, um dos músicos da banda Brazilian Beatles, que foi a banda que praticamente me lançou, né? Porque na época meu pai estava servindo em Londres e ele era ministro plenipotenciário, ele trazia os discos dos Beatles para aqui, para mim, antes de sair no Brasil, que demorava de 6 meses a 1 ano. Um disco antigamente para chegar aqui no Brasil. E aí ele trazia antes, eu fiz amizade firme com uma banda cover de Beatles. Você fechava os olhos, eu mandava os Beatles tocando, impressionante. E um dia fui assistir um show deles lá na Mingau, como a gente chama no Rio de Janeiro, né? E aí, lá de repente, nas tantas, um deles me chama. Esse aqui é o Rony, nosso amigo querido, tá? O pai dele é embaixador lá na Inglaterra, traz os discos pra gente antes de lançar aqui. Foi me pegar na porta, né? Porque eu saí de medo, eu tremia feito vara verde. E os 4 amigos me jogaram no palco. Quando eu digo jogaram, eu caí de 4 no palco. Literalmente? Literalmente, de 4, né? E todo mundo me vendo, aquela vergonha. Aí eu levantei e tal, e disse, vamos cantar aquela que a gente ensaiou ontem. Que é banda de garagem, ensaiava com eles, tudo, brincando. Aí eu cantei uma música chamada You've Got to Hide Your Love Away. Hey, you've got to hide your love away, do filme Help. Ninguém conhecia nem Help, nem coisa nenhuma, nem o filme, não tinha chegado aqui, nada. Aí me aplaudiram, eu me senti um astro. Aí, quando eu desci, tinha um jovem diretor de gravadora, chamado João Araújo. O pai do Cazuza, meu brother, querido amigo. E ele chegou para mim e disse, e aí, menina, vamos fazer um disco? Eu disse, o quê? Eu vou ser enforcado de cabeça para baixo aqui na praia de Copacabana, pela minha família. Eu acreditei que ninguém ia ouvir mesmo. Bom, e o nome? Bom, eu sou Rony desde que eu nasci. Mas Rony o quê? Aí esse amigo meu chegou e falou, Von, que é com V e tem que falar com F, mas eu quero é que me chamem. Von, eu quero é que chamem. Mas então aí que começa a sua carreira? Começa a minha carreira aí. Eu fui para o estúdio, gravei com a banda também de amigos, os Santos, rock and roll na veia. Meu pai tinha me dado um carro, eu tive febre emocional, de tanta alegria, fiquei... De receber o carro? Quando eu ganhei o carro. Era um MG conversível, carro inglês, esporte, lindo, lindo.
Só que ele falou, deu a chave e disse, está aqui, meu filho. Comprar geladeira é fácil. O difícil é mantê-la cheia. Eu não tinha dinheiro para gasolina. Eu trabalhava com ele, pagava muito pouquinho e tudo. E era um dinheirinho que eu tinha que gastar comigo mesmo ali e tal. Muito bem. Todos nós, da minha turma, ouvíamos um programa na Rádio Tamoio, do Rio de Janeiro, que não existe mais, era uma rádio AM, que tinha um programa chamado Disco Estrelinha. Começava às 5 horas da tarde. O Disco Estrelinha era um programa só com lançamentos americanos, ingleses, tal, de rock and roll. Disco Estrelinha, o disco que começa a brilhar. Vamos ver qual foi a novidade. Meu Deus. Eu encostei o carro no meio-fio, guia, né, como chama aqui em São Paulo. A perna, eu não conseguia, ela fazia assim, as duas. De tanta emoção. Eu cantando. Meu Deus do céu. Que coisa. E disse, mas ele disse que não ia lançar. Então foi bem sucedido. Disco Estrelinha, o disco que começa a brilhar, mas como brilhar se eu nem... Bom, fui para casa, cheguei em casa, toda a nossa turma ouvia esse programa. Liguei para todo mundo. Ninguém ouviu. A pergunta que não quer calar. Você foi da Jovem Guarda ou você não foi? Conta essa história. Olha, houve uma época em que eu tive quase apoplexia por causa disso. Por quê? Porque todo mundo falou o Rony da Jovem Guarda. O príncipe da Jovem Guarda, ou não sei o que da Jovem Guarda. Eu nunca fui na Jovem Guarda. Ouviram? Ele nunca foi da Jovem Guarda. Mas o Brasil é um país rotulador. Você não tem ideia. Nós estamos falando isso, eu falo há 54, vai fazer 55 anos que eu falo. Nunca foi da Jovem Guarda. Até hoje. O Rony da Jovem Guarda. Não adianta. Estamos fazendo esse teu programa, que está sendo visto por um monte de gente. Pode ter certeza que não vai adiantar nada, porque o Brasil já rotulou na cabeça das pessoas que eu sou da Jovem Guarda. Por que foi a Jovem Guarda, Rony? A Jovem Guarda foi um programa de televisão. E como tinha um nome muito forte, criaram um movimento de música jovem com o nome do programa de televisão. E eu não tinha absolutamente nada, que meu conceito era outro, não era aquele. O meu programa, que era o Pequeno Mundo de Rony Fonco, ele começava no sábado à tarde. E o Jovem Guarda era domingo à tarde. Eu tinha recebido um convite da TV Excelsior e era um programa em cima do Jovem Guarda, no mesmo horário, só que na TV Excelsior. Sabedor disso, Paulinho Machado de Carvalho, que era o dono da Record, foi na minha casa. Ele mesmo, foi na minha casa e me convenceu que eu tinha que ir para a Record. E eu fui para a Record. O meu programa era sábado e o Jovem Guarda era domingo. Só que eu não tinha cast, eu não tinha quem pudesse apresentar, porque quem fizesse o meu programa não poderia fazer a Jovem Guarda. Veio uma proibição. Mas tinha essa rixa mesmo de você e do Roberto Carlos? Olha, não que fosse uma coisa pessoal, mas eu acredito que por parte da assessoria dele, sim. Porque... E como que é o relacionamento de vocês? É ótimo. É ótimo. Hoje nós temos uma relação. Mas eu queria falar com ele, eu queria dizer, não tem. Porque eu cansei de ouvir na rádio, inclusive. Esse calcinha de veludo está tirando o lugar de alguém que precisa. Príncipe, da onde que vem esse príncipe? Hebe. Quem que apelidou você? Hebe. Conta essa história pra gente. Foi então. assim. O Brasil estava com estoque de açúcar gigantesco aqui em São Paulo e não tinha como vender. Meu pai conseguiu fazer um negócio com os Estados Unidos em que, para os americanos, foi um sonho. Ótimo negócio. Preço maravilhoso e tudo. E para nós, muito mais. Primeira página do New York Times, meu pai. Claro, erraram o nome. Mas botaram o nome dele. O último nome do meu pai é Nogueira. Então botaram Nojeira. Não botaram o. O doutor Nojeira foi convidado para fazer o programa da Hebe. Imagina, um brasileiro, primeira página do New York Times. Só que eu estava escalado para ir no programa também. Friamente calculado. Possivelmente, mas ninguém me falou nada. Tá. O assistente de palco me levou e me botou no palco. Meu pai estava lá. Abraço, beijo, né, filho, aquela coisa toda. E começamos a conversar e a Hebe falou, você é aviador? Seu pai disse que você é aviador? Você não tem cara de aviador. E olha, por isso não. Existe como é que eu falei, meu Deus do céu? Um filósofo contemporâneo, que eu não sei nem se pode ser chamado de escritor,
chamado Antoine-Marie Roget de Saint-Exupéry, que esse cara, ele escreveu vários livros sobre aviação, e eu li todos, menos um. Então você não leu O Pequeno Príncipe? Eu disse, mas você é a cara dele. Ele não é a cara do Pequeno Príncipe, não é? Aí que ficou o príncipe? O príncipe. Aí fiquei taxado de príncipe, nunca mais isso saiu rotulado de príncipe. No começo eu não gostava. Então, assim nasceu o apelido de príncipe, né? Por causa dessa história do meu pai. Então, Rony, e você chegou como aviador, como piloto, você chegou aí aos seus shows de avião, por exemplo? Vários. Porque já que você tinha avião... Vários, fui a vários. Mas e como que era você chegando, um astro, pilotando avião? Nunca teve nenhuma coisa assim? Teve. Teve? Conta. Boas histórias da TV, conta. Teve. Fui fazer um show em Santa Catarina, em Florianópolis. Fui com o meu equipamento. Com o teu avião? Com o meu avião. Estava indo lá e tal. Rony Fon a bordo, eu disse... Comandante Rony Fon, na escuta, ele disse, livre pouso e cuidado com a macacada. Ué, o que é macacada? 10 mil pessoas invadiram o aeroporto. A pista? A pista. Como é que você saiu dessa? Mal. E era um Navarro, um bimotor da Piper, impecável, limpava os instrumentos com cotonete. Não pude taxiar numa interseção, ainda não pude. Gente pulando, mas eu com 2 motores ligados. Gente pulando na asa. Eu cortei os 2 motores. E eu, em pânico, aquela coisa toda, e lá, naquele desespero. Bom, o avião teve que ir para o gabarito, empenaram a asa, longarina, foi uma coisa... Prejuízo total, mas como é que você saiu de dentro do avião? Não, saí porque chegou a polícia do Exército e o Corpo de Bombeiros. E foi a maior emoção da minha carreira chegando para fazer um show em algum lugar. E tinha muita loucura de fã nessa época? Se você fala hoje, ninguém acredita. Não tinha? Um absurdo. Piquenique na porta da casa da gente. Tinha ônibus de turismo que parava na porta de casa. Cansei de ver isso. Como é que eles falam aqui? Frango com farofa, né, que falam isso. Acampamento na porta de casa. Chegava no hotel, tinha moça dentro do armário. Isso é verdade, é a mais pura verdade. Subornavam, às vezes, os caras entraram e ficavam dentro dos armários. Você chegava lá, as moças te atacavam, era nesse nível. Ô, Rony, e assim, só coisa bacana aconteceu, né? Só que no meio disso tudo você teve um problema de saúde, não teve? Eu tive um problema no final de 79, início de 80, que foi o seguinte. Eu tive uma separação muito dramática. E foi a pior coisa que me aconteceu na vida. Foi a separação do meu primeiro casamento. Foi muito ruim, muito ruim. E eu entrei numa mega depressão. A minha resistência caiu a 0. Eu não comia. Eu estava separado, fui morar na casa do meu pai. E minha mãe morreu muito cedo, muito menina ainda, e meu pai casou de novo com uma boadrasta. Peguei uma virose. Um dia, eu comecei a sentir uma dor lacinante na perna esquerda. E o que será? Não, é ciática, não é isso, não é aquilo e tal. E a coisa não passava, eu entrei em desespero, né? Até que apaguei mesmo. Então, e foi um dia que eu dormi, bom, acordei na UTI. Uau. Quando eles disseram, olha, quando alguém perguntar para você, isso já no fim, quando eu estava ficando já bem 3 anos depois, que um ano eu fiquei paralítico. Comecei a querer morrer, porque a dor era de tal maneira absurda que eu tinha 2 enfermeiros cuidando de mim. Eu fui para o hospital, do hospital me mandaram para casa, porque não tinha mais o que fazer. Não, para ele ficar no conforto da família. Amanda, quando fala no conforto da família... Já era. Bom, Bom, e um dos enfermeiros que cuidava de mim lá foi junto. Eu cansei de pedir uma embolia. Faz um ato de caridade, por favor, eu não aguento mais, eu não quero mais viver, pelo amor de Deus e tudo. E os caras cuidando aquela coisa toda. Eu estendi o braço para dar uma injeçãozinha, uma emboliazinha, e acabava comigo. E eu estava bem. Aí partiram para opiáceas, né? Então eu comecei a tomar morfina.
E quando diz, a morfina vicia, pode ser. Depois não adiantava mais. Então, me lembro que foram muitas pessoas me visitando, até que fui perdendo os movimentos. Então, você fica paralítico com dor. Aí vem aquelas ideias, não, vamos seccionar o nervo dele para ficar paralítico de vez, mas sem dor. Meu pai não deixou. E todo mundo esperando pelo pior. E o pior não vinha. Quando eu fui capa da revista Manchete, disseram, né, para a Manchete, que eu tinha alguns amigos lá, repórteres e tudo, que seria a minha última semana, vivo. Bom, e aí, de repente, eu não morri. E um dia, eu sentei. Sabe o que é você levantar da cama e sentar? Champanhe, fogos, tudo, porque eu sentei. Nossa. São coisinhas pequenas, né? Que você... Bom, e o dia que eu levantei da cama, apoiado naturalmente pelo fisioterapeuta, e consegui dar uns 2, 3 passos, eu não tinha musculatura. E aí fui aprendendo a andar. Eu aprendi a andar, aquela coisa, joga uma perna, a outra. Aí comecei a andar primeiro com a muleta, aquela muleta axilar, que eles chamam, né? Aquela que você vai aqui assim. Depois com a canadense, aquela que é presa aqui. Tá, sei. Depois de bengala. E finalmente, sem nada. E outra coisa, Amanda, isso foi muito bom, porque você tirar, olha que estupidez, mas é verdade. Você tirar proveito da diversidade é um dever nosso de seres humanos. Eu sou uma pessoa muito mais rica emocionalmente hoje, porque eu consegui superar essa história e valorizar a vida. A vida é um prêmio. Aí eu estava do outro lado. E agora, estou bem na fita. Só que, você sabe que tem um negócio aqui, uma situação curiosa, porque tem coisas bacanas e tem umas saias justas, né? Sim, claro. E aconteceu uma história do Significa. Tá, eu falo com o maior prazer. Falo com o maior prazer. O que é esse Significa? Eu vou contar. No meu programa de televisão, existia um quadro, Amanda, que era o seguinte. Chamava-se Conselheiro Sentimental, que estão querendo, inclusive, que eu agora faça na garagem do Rony. Então era assim, as pessoas faziam perguntas, eu sempre tinha um psicólogo, um psiquiatra, e eu mesmo dando meus pitacos lá. Sim. Um dia, a minha assistente de estúdio, com aquelas placas que você conhece, né? 5 minutos, levanta a placa, não sei o quê. A menina tremendo, eu tinha um monte de coisa ainda para fazer e tal. E ela me vem com uma placa de 5 minutos, e um telespectador tinha feito a pergunta, via internet mesmo, né? Rony, tenho 26 anos, estou solteiro no momento. Há algum tempo atrás, fui a uma festa do amigo de um amigo meu, que eu nem conhecia. Quando chegamos, meus amigos me apresentaram e desde então não consigo tirar ele da minha cabeça. Estou muito confuso. Isto significa que sou gay? Significa. Eu tinha um amigo, Marcelo Tassi, estava assistindo o programa. E ele tinha um programa na Band, que era... Eles estavam sempre de terno. CQC. E eu ganhei um negócio lá do CQC do... Top 5. Top 5. Eu fiquei um mês no Top 5, número 1 do Top 5. Que legal, Rony. Muito obrigada pela sua generosidade de dividir as suas histórias e participar aqui do nosso programa. Viu? Presta atenção você. Eu estou com essa beldade, que é uma coisa deslumbrante, não é? Aqui ao meu lado. Dentro da minha garagem. Estou aqui dentro da minha garagem. Dentro da minha garagem. Falando da minha vida. Ninguém vai falar de mim melhor do que eu mesmo. Não mesmo. E ela que agradece? Obrigado, Amanda. Imagina, obrigado a você que me aguentou esse tempo todo. Devo ter falado muito. Eu vou dizer, eu sou a alegria e o terror dos apresentadores. Porque tem uns que não falam nada, uns entrevistados que não falam nada, e tem outros que falam muito. Mas com toda certeza eles vão editar, vai ficar bonitinho. Beijo. Obrigado, bonitinha. Obrigado, bonitão. Boas Histórias da TV acaba aqui e eu te vejo no próximo encontro.